Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo também para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a loja assombrada.com.br, e não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de setembro disponível para vocês com o tema fantasmas. Ok? Tem camiseta, tem luminária de fantasminha, tem livro. Olha só, gente, o livro Como Caçar Fantasmas vai para você nessa caixa assombrada. Esse é um livro muito legal para quem gosta do assunto, tá? Explica bastante coisa em relação a fantasmas. Bom, vamos então com o relato de hoje, o primeiro de hoje, né, que é este, a possessão de minha avó. Vamos ver. Deixa eu ver se é um moço ou uma moça. Quem nos conta? Eu acho que pode ser uma moça, mas não sei, vamos descobrir. Oi, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Moro no interior de Minas Gerais e hoje, dia 25 de julho de 2023, eu decidi contar a história triste da minha família, que até nos dias de hoje continua a acontecer, mas não mais com a minha avó. Pode ler tranquilo, os nomes estão trocados. Essa história eu vivenciei uma parte, mas eu vou começar contando o que a minha mãe me relatou. O ano eu não lembro, mas ela disse que todos da cidade sabem e podem afirmar o ocorrido, pois a cidadezinha onde a minha avó mora é minúscula. Tudo começou numa tardezinha de domingo, quando o sol já estava se pondo e o tempo já estava meio escurinho, mas ainda claro. Por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos. Sabemos que na roça escurece um pouquinho mais rápido. Estavam então minha mãe, que aqui vou chamar de Maria, minha tia Helena, minha avó Joana e outras pessoas que estavam presentes no momento, sentados ali na varanda da casa da minha avó. Naqueles bancos de madeira encostados na parede, batendo papo, fofocando, até que eles perceberam um clarão e uma bola de fogo no céu que passou por toda a cidade até chegar na casa da minha avó, que é um pouco afastada da cidade. Essa bola de fogo passou por todos que estavam sentados, passou por baixo do banco, entre as pernas, onde a minha mãe estava sentada com a minha tia, e parou na frente da minha avó. Gente! Nesse momento, todos estavam parados, vidrados naquela bola estranha, parada ali naquele lugar, e viram que ao entrar no corpo da minha avó, essa bola desapareceu. Uma bola de fogo veio de lá, passou por cima, veio na direção da casa, passou debaixo do banco, no meio das pernas da pessoa, parou na frente da sua avó, entrou na sua avó. E aí ela desapareceu. Ninguém tinha entendido nada e só pensaram em rezar, e assim fizeram. Uns 3 dias, mais ou menos, se passou e a minha avó começou a ter um comportamento meio estranho. Ela ficava parada, com o rosto de frente com a parede, sem dizer nenhuma palavra sequer, por bastante tempo. Minha mãe me disse que o semblante dela também mudava, até que numa dessas que ela ficava parada ali, a minha mãe chegou a chamá-la pelo nome e ela se virou, olhando fixamente para minha mãe e falou com uma voz grave, rouca, de homem, deixando-a assustada, e assim a minha avó caiu no chão desmaiada. Minha mãe conversou com meu avô e o meu tio, irmão mais novo dela, sobre esse ocorrido, e eles decidiram chamar um padre para ver o que podiam fazer. E o padre veio e realizou uma reza ali na casa. Era dia de reza, eu acho, na casa, e a minha avó, como eles faziam. Acho que era dia de reza na casa da minha avó, como eles sempre faziam. Juntavam várias pessoas para realizar umas novenas e tal. Até que a minha avó novamente ficou estranha. E no meio da reza falou, já com aquela voz grossa de homem, que queria que fizessem uma reza para ele.
e que o nome dele era Sebastião. E várias outras coisas ele falou. Passou até o endereço, a família dele, a qual foi encontrada. E eles passou o endereço da família dele, eu acho, que foi encontrada, e eles disseram que o Sebastião tinha tirado a própria vida em uma gameleira, uma árvore, né, daquelas grandonas. Ele tinha feito isso alguns anos atrás, lá por aquela vizinhança. Mas não sabíamos que era no terreno onde a minha avó morava atualmente. Minha avó, ainda sendo possuída pelo Sebastião, disse que se fizessem a reza para ele, que deveria durar 7 dias, ele não iria se apoderar novamente da minha avó. Mas todos saberiam que ele estaria lá no momento presente. E que deveriam enfeitar sempre uma cruz para ele no local onde ele havia morrido. E assim foi feito. Prepararam tudo, e no último dia que eles estavam realizando a reza, o Sebastião se apoderou da minha tia. Ai, que susto! Tomar no rabo, viu? Ai! Agora o YouTube. Ainda bem que eu falei rabo. Tá louco? Tô aqui contando o negócio da mulher que tá possuída aqui. Você vem me arrastando o negócio do lado. Ai, bom, continuando. Me perdi aqui até. Onde que eu tava? E assim foi feito, prepararam tudo. E no último dia que eles... Só uma mão entrando ali. No último dia que eles estavam rezando, né, fazendo a reza, o Sebastião se apoderou da minha tia, fazendo com que o corpo dela ficasse como de um caracol. Todo enrolado. Tipo que nem aqueles contorcionistas fazem. Minha mãe carregou minha tia por todo lado naquele dia. Quando acabou a reza, o corpo da minha tia foi voltando ao normal. Ana, foi tudo aterrorizante, como a minha mãe relata. Todos achavam que isso ia parar e que a minha avó não ia mais sofrer com isso, mas nós estávamos enganados. Após o ocorrido, o corpo da minha avó ficou aberto para outros espíritos, fazendo com que outros se apoderassem dela por vários anos. E a minha mãe, os meus tios e o meu avô ficassem sofrendo com tudo aquilo. Alguns anos mais tarde, a minha mãe, já casada, engravidou de mim. Foi uma gravidez conturbada. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse relato, mas em outro eu posso até contar. Que fala da minha falecida avó por parte de pai, que foi uma maledite por causa do meu nascimento. E também o arrependimento dela ao descobrir o dom que Deus me deu após todos os trabalhos que ela fez para que eu não pudesse estar viva. Enfim. Aninha, eu resumi este relato aqui o máximo, o acontecido da minha avó, né? Porque teria bastante coisa para contar. E que também, se eu fosse relatar tudo aqui, até os dias de hoje ia dar várias horas de relato. Eu tenho muitas outras histórias sobre a minha vida que eu vou contar a vocês, Como nesse momento escrevo arrepiada ao ouvir a minha TV ligar. Acho que como coisas que acontecem na minha vida, assim como neste momento está acontecendo, que ela está escrevendo. Escrevo arrepiada ao ouvir a minha TV ligar sozinha e o sofá está sendo arrastado na sala. Ai, que chique, né? Que coisa, Cícero. Você está escrevendo um relato de coisa sobrenatural enquanto está acontecendo algo sobrenatural ali na sua casa. Meu Deus! Então é isso, Aninha. Fique com Deus. Um beijão para todos da sua família. Que você continue sendo essa mulher maravilhosa que é, sempre tratando os relatos com respeito e nos passando eles. Um beijo para você, muito obrigada. Que coisa! E isso começou com essa bendita, essa bola de fogo. Mas essa bola que apareceu lá era o espírito do seu Sebastião? Ou era algo que abriu o corpo da sua avó para outras coisas entrarem? Ou a partir do momento que o seu Sebastião se apoderou dela lá,
todo ficou aberto o corpo. Eu não entendo essas coisas. Quem entende, escreve aí pra gente. O que aconteceu, gente? Mas, gente, uma bola. Não é o primeiro relato que eu vejo. Que susto. Que eu vejo desse negócio, dessa luz que entra na pessoa e alguma coisa acontece. No caso dela, era o espírito do homem aí. Todo mundo viu, ele passou debaixo do banco. E, gente, que coisa. E aí todo mundo... Muito interessante. Vamos para o próximo relato? Vamos. Deixa eu só anotar aqui que eu contei, senão eu fico perdidinha. Vamos lá, próximo relato. O sobrenatural entrou em minha vida desde muito pequena, desde cedo. Vamos ver. Opa. Olá, Ana. Gosto do sobrenatural, mas confesso que eu tenho medo ainda hoje. Tudo bem, isso é normal. Ana, eu sou do Paraná, de Curitiba, mas os meus pais são de Minas Gerais. Para entrar na minha história, eu vou contar aqui um pouquinho sobre a minha família. Eu não sei se é um moço ou uma moça. Enfim. A família do meu pai, eu e meus 4 irmãos, não conhecemos. A mãe do meu pai fazia parte de um terreiro de Umbanda. Na família do meu pai, 5 pessoas tiraram a própria vida, incluindo a mãe do meu pai. Depois da descoberta da traição dela com o marido da irmã... 5 pessoas tiraram a própria vida, incluindo a mãe do meu pai. Ela fez isso depois que descobriram a traição dela com o marido da irmã dela, que durou 10 anos. Meu pai não falou mais com ela, pois ficou com muita raiva. Ele era o filho preferido dela. Tá. Mas peraí, eles descobriram isso, aí o filho não falou mais com ela. E aí depois disso ela tirou a vida, é isso? Ele veio embora para Curitiba, onde eu nasci. Meus irmãos são do interior do Paraná. A mãe do meu pai veio pedir perdão depois de morrer. Bom, desculpa, o relato vai ser grande. Não é grande, não. Tenho muitas histórias, mas eu vou contar uma só que já é longo aqui. Já é grande essa história, não é não. Ana, o pai da minha mãe era um homem bem bruto, que viajava a mando do patrão. Ele era um homem que resolvia as coisas na bala, era cangaceiro. Meu avô trabalhava para um homem que obrigava os capangas, que incluía o meu avô, para mudar as cercas de lugar e assim aumentar as suas terras. Eu não vou explicar muito, mas as pessoas sofriam. Quem reclama... não vou explicar muito, mas as pessoas sofriam. Quem reclamasse da mudança da cerca sofria, não sei. Esse homem tinha um pacto com coisa ruim para se tornar muito rico. Meu avô chamou ele para apadrinhar o meu tio, que morreu com a própria arma do meu avô. Mas essa também é outra história, gente do céu. Desculpe, tive que comentar no começo para você entender um pouquinho a minha história. Eu sinto que sou médium, mas é uma coisa que sinto medo, então eu tento ignorar. Ana, eu tenho 46 anos. Eu tenho 46 anos hoje. Quando um dos meus relatos aconteceu, uma das histórias aqui aconteceu, eu estava com 11 anos. E eu e minha família nos mudamos para uma casa antiga, de madeira, estilo casarão, sabe? Com um quintal enorme, cheio de árvores, que ficava ao redor de toda a casa. Era um lugar bonito, mas um pouco assustador. Tinha um poço e o banheiro que ficava do lado de fora da casa. Morávamos em uma casa alugada, que era disputada pelos irmãos. Ficamos sabendo que tinha morrido um parente nessa casa. A casa tinha um clima pesado. Desde que nos mudamos para ela, nunca consegui dormir bem. Eu deitava para dormir e acordava no meio da casa, sem saber como é que eu fui parar lá. Eu tinha pesadelos todos os dias, com alguém me perseguindo e eu voando. Ele nunca me pegava, mas nunca conseguia me afastar dessa coisa que me perseguia tentando me pegar pelo pé. E eu tenho esse sonho até hoje. Uma noite de Halloween, fomos dormir e quando acordei de madrugada, escutando algo rodeando a casa, segurando um pedaço de pau e passando nas paredes,
Os meus irmãos também ouviram. Ouvimos muitos uivos assustadores. Naquela escuridão, a gente não conseguia mais dormir. Na manhã seguinte, quando levantei cedo, junto com os meus irmãos, nós vimos que embaixo de uma árvore havia um enorme cachorro, parecido com aqueles Doberman preto. Ele estava enforcado em uma árvore bem na frente da nossa casa. O cachorro estava com as patas da frente levantadas, que chegava quase a 2 metros de altura. Era assustador. Entramos para avisar a minha mãe e o cachorro sumiu. Não tinha mais nada na árvore. Nós nos olhamos sem entender nada daquilo que havia acabado de acontecer. Resolvemos nem tocar mais no assunto. Ana, nessa casa aconteceu muita coisa que eu vou deixar para um outro relato. Não sei até hoje o que a visão do cachorro queria dizer. Um beijo, Ana, que Deus abençoe sempre vocês. Observação: continuo tendo visões e sonhos e premonições sobre coisas que vão acontecer. Isso me assombra. Me resta descobrir com quem e quando essas coisas vão acontecer. Eu tenho medo de me aprofundar e acabar sendo um ponto para que os espíritos ou energias busquem para resolver seus assuntos mal resolvidos. Ana, pretendo escrever sobre outros relatos porque minha família vem carregada de histórias. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Nossa, estranha a visão de um cachorro enorme enforcado na árvore com as patas para cima, assim, estranho, né? Bom, casa esquisita, você já disse, muitas coisas aconteceram lá e visões e tal, né? Um lugar tenso, pelo que eu entendi. Próximo relato, visita noturna. Olá, Ana, olá a todos. O relato a seguir não tem nomes. Eu acho que é uma moça que nos conta. Eu tenho diversos relatos que aconteceram ao longo da minha vida, mas vou começar por um que nunca contei para ninguém, porque me chamariam de louca. Durante uma noite, eu fui acordada como se algo estivesse se encostando em mim na minha cama. Eu dividia o quarto com meu irmão, mas sabia que ele não iria para minha cama, até porque ele dizia que tinha medo de mim à noite porque eu falava, eu gargalhava e eu sentava na cama, essas coisas. Ele dizia que eu era igual bruxa quando estava dormindo, então ele nunca ia para minha cama mesmo. Nessa noite específica, eu senti mãos quentes alisando o meu corpo. Aquilo me deu um desconforto enorme e quando tentei olhar o que era, uma figura negra, uma silhueta embaçada, parecia esfumaçada e estava junto comigo na cama. Eu tentava abrir e fechar os olhos para enxergar melhor e eu não me movia. Meu corpo estava paralisado e eu sentia 2 mãos segurarem as minhas mãos no alto da minha cabeça e lentamente o peso de um corpo sobre o meu. Vou colocar os detalhes para sua leitura no final. Eu não podia me mexer, eu sentia o peso, tudo em cima de mim e estava totalmente paralisada, sem conseguir emitir nenhum som. Eu tive só que esperar. Foi aterrorizante. Sei hoje que esses seres têm nome e habitualmente agem dessa forma, e esse episódio deixou muito medo em mim. E a partir daí eu me rendi aos ensinamentos cristãos e sei que há coisas estranhas ao nosso redor, esperando brechas para nos atacar. Mas também tenho certeza absoluta de que é possível ser liberto e protegido por Deus. Obrigada pelo recebimento e me apaixonei pelo canal. Desejo sucesso e proteção divina a todos. Espera aí que é só para mim, só um minutinho aqui. Tá. Peraí, é que ela falou que acha que isso daqui não pode ser dito no canal, mas vamos ver. Tá. Tá, o que ela tá descrevendo aqui é que ela realmente foi abusada por um espírito. Ela sentiu tudo.
Aquele espírito veio, segurou as mãos, as pernas. Era uma visão, como ela descreveu, de uma sombra embaçada, mas ele fez ali o que ele tinha que fazer. Como ela disse, ela não conseguia se mexer. A única coisa era esperar. E aí ele foi embora. Não dava para ver nada, mas era o peso de uma pessoa e dava para sentir tudo realmente acontecendo. E é o que ela fala: como que eu vou contar isso para alguém? Quem vai acreditar, né? E ela falou: aquilo realmente me usou e depois foi embora. Então, pessoal, isso acontece. Sim, as pessoas não relatam muito, primeiro por vergonha. Como que você chega e... É assim, muitas pessoas já não querem contar uma experiência sobrenatural. Agora, imagina uma experiência sobrenatural envolvendo um abuso desse tipo. Nem a gente não entende direito e as pessoas já vão questionar, né? Mas isso acontece em várias idades, tá? Já vi casos assim em várias idades, desde muito novas até idosas passando por isso, mulheres, homens também passando por isso, mas não se tem assim, eu acho que as pessoas não têm muita coragem de relatar, né? Acaba ficando com vergonha realmente. E aí você vai falar isso pra quem que você vai denunciar isso? O que fazer? O que é isso? A pessoa também se sente mal porque, né? Por que isso acontece? Eu já vi isso acontecer com pessoas religiosas, né? Pelo menos que estão ali. Tipo, você fala, mas cara, com essa pessoa, né? A pessoa relata. Então, assim, você não está sozinha nessa sua experiência, ok? O que eu quero dizer aqui para essa moça. Tem vários relatos, outras pessoas já passaram, até passam por isso. Se você passa por algo assim, quer contar a sua história para compartilhar para outras pessoas que passam por isso, entenderem que não estão sozinhas, entendeu? Tipo, nossa, por que aconteceu comigo? Acontece com outras pessoas também. O porquê a gente não sabe. Mas é tudo anônimo, tá bom? E se não quiser contar como ela fez aqui, ela não deu os detalhes, e aí lá embaixo ela escreveu só pra mim aqui. Aí ela deu mais os detalhes do que aconteceu. Então é sempre anônimo, tá? E você pode compartilhar a sua história. Porque acontece, gente, é muito estranho, é muito desconfortável, mas tá aí. Próximo relato. Nenhum assunto, não tem título este relato. É um moço que nos conta. Oi, Ana, Matheus, meu nome é fulano e eu moro em Osasco, São Paulo. Se tiver nomes de pessoas e locais, são todos fictícios. Vamos lá. Quando eu era criança, aconteceram alguns eventos estranhos comigo. Eu vou relatar um deles aqui. Eu não tenho certeza da idade, mas acredito que eu devia ter uns 10 anos e morava no Paraná. Certa madrugada, no meu quarto, onde eu dividia com meu irmão do meio, eu acordei e comecei a ouvir uma respiração forte do lado de fora do meu quarto, que fica um corredor, onde tinha pedras britas no chão. Parece que eu já li esse relato. Que mais tarde, meu pai fez uma calçada e eu ouvia passos sobre as pedras e a respiração alta. Eu suava frio, meu coração batia forte e o maior medo do mundo eu sentia, pois o que caminhava e respirava ali não tinha sombra. Pois se fosse uma pessoa normal, eu conseguiria ver a sombra pela janela, mas era como se fosse invisível. Eu acho que eu já contei esse relato. Eu cobri a cabeça e mesmo assim continuava ouvindo. Aí tirei coragem, não sei de onde, pulei da cama gritando: "Quem tá aí?" Abri a cortina da janela e nisso minha mãe entrou no quarto, pois acordou com meu grito, e veio ver o que estava acontecendo. Contei tudo, ela veio fechar a cortina, levou a mim e o meu irmão para dormirmos no quarto dela. Essa época o meu pai trabalhava em outra cidade e o meu irmão caçula dormia com a minha mãe. Ela ajeitou as nossas camas no chão, trancou a porta do quarto dela e lembro que eu vi ela no escuro, olhando pela fresta da cortina para ver se era alguém pelo lado de fora. Mas eu tinha certeza que não era uma pessoa, pois como eu já disse, se fosse, eu teria visto a sombra dessa pessoa passando pela janela.
Foi algo que marcou muito e lembro de cada detalhe até hoje, já com os meus 46 anos. Esse é um dos relatos, tem mais para contar, mas fica para outra oportunidade. Juro que parece que eu já contei essa história. Mas, então, ainda bem que a mãe acolheu, né? Falou, não, vamos dormir lá, vamos, né? Porque imagina, escutar um negócio desse, sei lá o que é que tá lá fora, né? Hein? Cadê? Próximo relato aqui. O médium me contou. Acho que é um moço que nos conta isso. Oi, Aninha e assombrados, tudo bem? Tudo jóia? Eu me chamo fulano, tenho 21 anos, mas é claro que pode me chamar de fulano. O relato que eu conto hoje, apesar de não ter muito de sobrenatural, aconteceu realmente comigo. Em 2019, por abuso de substâncias, eu comecei a apresentar um comportamento errático e psicótico. Minha mãe, com quem eu moro, não sabia o que fazer. Eu delirava, acreditava em qualquer coisa fictícia que a minha mente pensava. E logo comecei a frequentar psicólogos, que não sabiam definir ou diagnosticar o que eu tinha. Em alguns dos meus delírios, eu acreditava ser médium e que as vozes que eu ouvia eram espíritos tentando contato ou me provocando para continuar na vida de usuário de drogas. Vale dizer que mesmo quando eu era pequeno, muito antes dos vícios, eu já apresentava sintomas de esquizofrenia. Mas tinha delírios era muito pouco frequente os delírios, beleza. Um dia, quando minha mãe, minha tia e eu já tínhamos perdido as esperanças de descobrir o que eu tinha, essa minha tia me levou para uma casa espírita. Quando chegamos lá, o lugar parecia um pedaço do céu. O dia estava lindo, o lugar tinha muito verde e tinha até um pequeno zoológico com ovelhas e avestruzes. Por fim, nesse dia, teria um tipo de reza em grupo. Eu não sei explicar muito bem como foi, mas a minha tia disse que eu deveria participar. Eu entrei num salão branco e tinha pessoas ali vestidas de branco, orando sobre outras com imposição de mãos. Um dos médiuns impôs as mãos sobre a minha cabeça e rezou um pouco, em silêncio. Assim que acabou, ele disse categoricamente: é esquizo. Disse apenas isso. E 1000 perguntas se faziam na minha cabeça, mas minha tia viu tudo e me tirou do salão. Na mesma semana, marcamos uma consulta com um psiquiatra, que afirmou a minha condição e me receitou medicamentos. O relato é esse, Ana, bem curtinho. Sigo o canal desde o especial Annabelle e apesar de não comentar muito, acompanho com muito carinho. Beijos para o Matheus, para as crianças e para os bichinhos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, nesse caso, o que eles até achavam que era uma mediunidade e tudo mais, na verdade era um caso de esquizofrenia. E no mínimo esse médium veio e viu que não tinha mediunidade ali, né? A questão era psiquiátrica. E aí realmente foi diagnosticado e tal. Então, isso é muito importante. A psiquiatria, a neurologia, você tem que andar junto com a espiritualidade, enfim, para realmente diferenciar, porque pode ter gente que é tratado talvez como esquizofrênico, sendo que tem mediunidade. E o contrário também, pessoas achando que tem uma mediunidade, mas na verdade não é esquizofrenia, ou sei lá. E tem que tratar, né? Tem que acompanhar. Então, eu acho que quando às vezes a pessoa está na dúvida ou tem uma situação, vale a pena investigar dos dois lados. Melhor coisa, investigar dos dois lados, não é? Beleza. E vamos ao último relato de hoje. Que é um relato curto e é este daqui. Seria o meu despertar espiritual? É uma moça que nos conta. Oi, Ana. Oi, assombrados. Eu espero que estejam todos bem.
Ana, você já contou 2 relatos meus e espero que esse entre para a contagem, já que eu queria muito ouvir a sua opinião e dos assombrados, pois esse assunto me deixa muito pensativa. Vou direto ao ponto. Desde que me entendo por gente, eu tenho uma mediunidade meio pra frente. Mediunidade essa que herdei da minha amada mãe. Mas ultimamente parece que está aflorada. Eu nasci em uma família católica. Sempre frequentei a igreja, mas sempre senti que lá não era o meu lugar. Pois bem, ultimamente tenho tido muitas visões e sonhos estranhos. Na madrugada de hoje, dia 14 de junho de 2023, eu acordei do nada e vi uma mulher de vestido vermelho e com algo que iluminava o quarto em uma de suas mãos. Pensei que era minha mãe e então chamei por ela. E não houve resposta alguma. Essa mulher veio se aproximando como se quisesse deixar o rosto bem perto do meu. Eu fechei os olhos de uma vez e aí simplesmente apaguei. Ao amanhecer, perguntei à minha mãe se ela foi ao meu quarto alguma vez e ela disse que não. No domingo, outro acontecimento estranho. Meu irmão mais novo tem a mania de sempre querer me assustar. Então, no domingo, lá estava eu lavando louça e vi ele passar correndo para o meu quarto e fechar a porta de uma vez. Fui até a porta e abri falando: "Tá pensando que vai me assustar, menino velho feio?" Quando do nada, lá vem o menino da sala. E eu perguntei para ele e ele disse que não havia saído da sala. Eu fiquei sem entender nada. Para o relato não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Imagina, tá curtinho, podia contar mais coisa. Mas tem muitos outros acontecimentos, fora os sonhos tão reais e estranhos. Uma vez no terreiro disseram para minha mãe: "Não adianta fugir. Eles não vão te deixar quieta enquanto você não entrar na Umbanda." Será que estão fazendo o mesmo comigo? Um beijo, Ana. Me arrumo para a escola ouvindo os relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, pode ser que sim, pode ser que essa moça de vestido vermelho e tal seja a sua moça, uma pombagira, ou não sei, uma entidade, alguma coisa assim, né? Quando fala assim, de vestido vermelho e tal, pode ser que está querendo te chamar. Agora, você vê o seu irmão e não é ele, mas você viu uma criança correndo pra lá ou você viu que era o seu irmão? Era tipo um doppelganger, era o seu irmão, mas não era. Ou você deduziu que fosse o seu irmão, porque era alguém correndo e indo pro quarto. Aí eu já não sei. Mas, às vezes é o momento de estar aflorando mais isso. Agora, esse negócio de não tentar fugir, que enquanto não entrar pra Umbanda, aí eu não sei, porque a gente não tem uma escolha, assim. Se quer, se não quer, meio que forçado a entrar. Eu não entendo como essas coisas. De ter que trabalhar, né? E às vezes a pessoa não se sente ainda confortável, à vontade. Eu não sei. Mas pode ser. Aí você vê aonde você se sente bem, o que te fala aqui dentro. Experimente, né? Você falou que sempre foi católica, mas sente que lá não é o seu lugar. Experimente outros lugares, outras religiões. Veja onde talvez acenda o fogo aí dentro de você, né? Onde você vai se sentir à vontade, onde você vai se identificar. Talvez realmente esteja acontecendo um despertar, né? Talvez agora seja a hora, mas às vezes isso é lento também, né? Pode ser bem lento, até você descobrir e tal, né? A espiritualidade vem dando uns recados. Eu não sei, você não contou mais detalhes, né? Que tem sonhos, tem não sei o quê. Então você que vai saber aí se tá batendo a situação, se tá te chamando para ir em algum lugar. Vá conhecer, vá procurar saber o que é. Vá num lugar, vá em outro. E vai sempre fazendo oração aí, né, de acordo com o que... E pedindo esclarecimento, pedindo uma direção, sinais, né? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!